Bom dia a todos e a paz de Deus a todos, irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus, um resumo da palavra de Deus, para ver o que Deus tem para falar com nós nessa manhã. Então, no livro de 2 Crônicas, do capítulo 7, verso 13 a 14, nos diz assim, a palavra de Deus: Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então nós vimos aqui esse versículo, esse capítulo da palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 14. Então nós vimos o que está acontecendo hoje. Essa palavra não fala somente com as pessoas que são idólatras, com as pessoas que acreditam num Deus morto, mas em escultura, mas também fala com os crentes que tem pouca fé. O que está acontecendo, essa pandemia chamado coronavírus, e tem muitos crentes batizados que se diz crente, que fica com medo, fica igualmente quando Jesus estava naquele barco com o seu discípulo, que estava cansado, estava dormindo no barco, e os discípulos acordaram Jesus preocupado. Era tudo homens temente a Deus, mas estava preocupado com a tempestade que havia surgido naquela hora, e chamou: Mestre, mestre, estamos perecendo. Está escrito em Mateus 8, 26 e 29. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, desperta, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse a eles: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, aqui nesse capítulo 8, do verso 26 a 29 de Mateus, nos fala que aqueles homens, aqueles discípulos que estavam naquele barco, estavam com pouca fé. Então, hoje, essa palavra vem falar não somente com os idólatras, mas vem falar com esses crentes medrosos que se vê por aí, que fica com medo dessa pandemia, dessa pandemia chamada coronavírus, que está se alastrando por aí. Então, meus irmãos, vamos ter mais um pouco de fé, porque vocês perderam praticamente a fé, porque não é assim, como se diz aqui na palavra de Deus, no 2 Crônica, capítulo 7, 13. Assim diz a palavra de Deus: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, se eu enviar a peste. Então é isso aí. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque os próprios crentes, conhecedores da palavra, estão com medo. E isso não pode existir no meio de nós que somos evangélicos. Nós temos que ser temente a Deus, não ficar com medo, igualmente aqueles discípulos que estavam no barco, quando havia a tempestade. Essa é a palavra. Que Deus abençoa.